Fora pregando em outras igrejas. E como é bom pregar, né, na nossa igreja. Como é bom, não é? Não que nas outras não seja, mas aqui é onde Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. Capítulo 19 diz assim, eu vou ler aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Verso de número 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é em Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Repita comigo: debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Verso de número 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te, come. Verso de número 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Verso de número 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Ou em outras versões: levanta, come, porque grande é a tua jornada, diz a palavra do Senhor. E eu quero frisar esta palavra ao teu coração nesta noite. Verso de número 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Está aqui no nosso telão. Levanta, come, porque será muito longo o teu caminho. Se você pode, desocupe as tuas mãos e aplauda a palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Eu quero dar um tema para a mensagem deste domingo à noite, irmãos, deste primeiro dia da semana. Aqui é lugar de descanso. Guarda esse título aí no teu coração. Aqui é lugar de descanso. E eu nem combinei com a mídia, Lucas. Brincadeira. Eu mandei o tema da mensagem para a Isa e ela preparou uma arte aqui. Aqui é lugar de descanso. Pastor, que conversa é essa? Eu vou te dar um contexto bem rápido, para que você possa entender o que a palavra do Senhor quer dizer. Quando eu e a minha igrejinha, quando eu e a minha família, nós retornamos do interior lá de Araçatuba, logo que nós chegamos aqui, eu atendi um pedido do meu pastor. E um pedido dele para mim é uma ordem. Ele falou: Zaquim, a gente precisa
dar fluxo, a gente precisa oxigenar a nossa rede social. O Instagram está meio parado, o Facebook também, o nosso YouTube, né? Nós temos as nossas transmissões. Eu falei, pastor, amém, né? Eu não manjo tanto dessas coisas aí não, mas nós buscamos saber como faz. Irmãos, e nós começamos a trabalhar, começamos a fazer, começamos a preparar algumas artes e postar. E uma destas postagens, irmãos, que foi feita, um dos nossos irmãos aqui desta casa de oração foi lá e fez um comentário. Eu não lembro qual era o post, mas o post falava sobre o nosso momento de adoração aqui, o momento de comunhão, de celebração. E esse irmão foi lá e escreveu nos comentários assim: é aí que a minha alma descansa. Eu falei, olha só, peguei, nada se cria, irmãos, tudo se copia, não é? Peguei o comentário do irmão e criamos esse slogan: aqui é lugar de descanso, aqui é lugar de adoração. E nesta semana Deus colocou no meu coração esta palavra, esse texto, e eu quero contextualizar com você, porque aqui nesta casa de oração, igreja, é onde Deus ordena a bênção sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aqui neste lugar, onde existe uma atmosfera de adoração, aqui é o lugar de descanso para a minha alma, para o meu coração, para o teu coração, para a tua alma. Se aqui, pastor, é lugar de descansos, é sinal de que tem gente se sentindo cansada. Aí você fala assim, pastor Isaac, como assim? Explica esse negócio direito. Se você se identificou com esse tema, com esse slogan, que aqui é lugar de descanso, Isa, é sinal que aqui existem pessoas que entraram por aquelas portas e estão com o coração cansado, estão se sentindo cansada. E hoje Deus me traz aqui para ministrar uma palavra ao teu coração, que talvez o teu cansaço seja um cansaço físico, talvez o teu cansaço seja um cansaço emocional, mas talvez o teu cansaço seja um cansaço espiritual. Tenha certeza que você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque é nesta casa, neste lugar de adoração ao Senhor, que Deus ordena a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quantas das vezes eu entrei cansado por aquelas portas, e a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, a palavra do Senhor que vai e não volta vazia, ela foi e fez o que abrasa o coração do nosso Deus. E como diria o pregador, eu entrei mais quebrado do que arroz de terceira, mas saí daqui de dentro regozijante na presença do Senhor. Apesar, Márcio, de não existir uma estatística, apesar de não haver uma estatística falando sobre o cansaço, apesar de não ter dados falando sobre o cansaço, quando nós pesquisamos, irmãos, nós vamos ver que existem duas síndromes que atingem o ser humano. Existe uma síndrome que é até uma palavra bonita, que vem do inglês, que chama burnout.
ou a depressão. Existem essas duas síndromes, irmãos. O burnout, ele vem da síndrome do pensamento acelerado. Você já viu aquela pessoa que ela está aqui, mas ela já está pensando na segunda-feira, ela já está pensando na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Talvez ela já esteja pensando no sábado, no domingo que vem, na celebração de Santa Ceia. Como que será? Como que não será? Isso se chama síndrome do pensamento acelerado. E quando nós vamos, irmãos, olhar as estatísticas e buscar entender isso, 30%, igreja, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com esta síndrome. E esta síndrome, ela já foi mapeada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, irmãos, 30% de toda a força de trabalho do país, do Brasil, pode ser que ele sofra com burnout, pode ser que eles sofram pelo estresse vindo do trabalho. E olha o que a pesquisa vai dizer: o Brasil, igreja, é o segundo país com maior índice de burnout, ou com maior índice desta síndrome. Aí você me pergunta, Isaac, qual é o primeiro país então? O Japão. O Japão é o primeiro país, dentro das estatísticas, que encabeça esta fila, porque lá o trabalho, a preocupação, a busca por riqueza é muito forte, e eles encabeçam essa estatística. Quando nós falamos de depressão, igreja, 15,5% da população brasileira pode desenvolver depressão ao longo da vida. De acordo com os estudos, a depressão, ela é maior entre as mulheres do que os homens. 20% das mulheres, igreja, elas estão mais propensas a desenvolver uma depressão. Enquanto isso, 12% dos homens estão mais propensos a desenvolver a depressão. Ou seja, quando nós falamos sobre o cansaço, quando nós falamos sobre a canseira, igreja, nós talvez não temos uma estatística muito bem definida, mas quando nós olhamos para o burnout e a depressão, que são frutos, eles são consequência de uma canseira, nós começamos a ver que este assunto é muito sério. O texto que nós lemos aqui, eu estou fazendo esta introdução para que você possa entender o que a palavra do Senhor quer dizer ao teu coração. A palavra do Senhor vai dizer no verso de número 3, na qual o texto que nós lemos, que Elias, ele foi ao deserto no caminho de um dia e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo. Ou seja, no ânimo em que ele tinha, na canseira que ele tinha, no momento de escassez, no momento de dor, no momento de estresse, no momento, igreja, de pressão sobre a vida de Elias, a palavra do Senhor vai dizer que ele pediu em seu ânimo a morte. Sabe o que é isso? Canseira. Isso é canseira. A palavra do Senhor vai dizer, e que ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele se posiciona, ele dentro do seu ânimo, dentro da sua vontade, dentro daquilo que restava dele, dentro daquilo que restava do seu ânimo, da sua força, ele se volta para Deus e diga: Senhor, já basta. Quantos de nós, igreja, quantos de nós também não nos levantamos, não nos escondemos e clamamos ao Senhor: meu Deus, eu já estou
cansado desta situação. Quantos de nós, igreja, que estamos aqui ou que estão nos assistindo por esta live, quantos de nós, igreja, já não nos deparamos com esta situação de sentir um cansaço a ponto de falar não quero mais, a ponto de falar estou de saco cheio, estou na tampa, estou estressado, estou com o meu coração perturbado, estou de veras, estou cansado. Ivonete, a Bíblia vai falar que ele pediu em seu ânimo a morte. E o que me chama a atenção, igreja, nesta palavra, é que este homem que agora se encontra debaixo de um zimbro, este homem agora que está debaixo de um zimbro, que está correndo das ameaças de Jezabel, este homem, igreja, que a palavra do Senhor vai dizer que ele se esconde ou ele está debaixo de um zimbro, este homem é o tal do Elias, este homem é o profeta tão usado por Deus, chamado Elias. E quando nós olhamos para a história deste homem, igreja, em 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 1, ele vai dizer: e pelas minhas palavras. Oh, irmão, você não está entendendo isso aqui. Uma coisa, igreja, é eu falar assim, ó, a previsão do tempo está dizendo, Márcio, que amanhã não vai chover. A previsão, o clima-tempo está dizendo lá que o próximo domingo vai fazer 26 graus de temperatura. Outra coisa, sabe o que é? O homem se levantar no meio daquele povo, no meio daquela de Israel, e bater no peito e falar, ó, de acordo com as minhas palavras, de acordo com as minhas palavras, não vai cair um pingo d'água, ou não vai cair um orvalho. E a palavra do Senhor vai dizer que por 3 anos e meio não caiu uma gota de água sobre Israel. Ei, igreja, eu não estou falando do pastor Isaac, comedor de arroz, feijão e de sucrilho, não. Eu estou falando do profeta Elias, aquele homem, igreja, que nós vamos olhar para a história dele, aquele homem, igreja, que ele clama ao Senhor, ele levanta a tua voz e diz, ó, de acordo com as minhas palavras, não vai haver chuva. Outro feito desse meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que pela escassez, mas pela escassez da terra, por fato de não haver chuva, você acha que faltou alguma coisa para ele? Não. Se você continuar lendo a palavra do Senhor, no verso de 8 até o de número 16, ou melhor, no verso de número 2 até o 7, a palavra vai dizer que Deus enviou corvos para alimentar aquele homem. Meu Deus, igreja, o homem declara que não vai chover. Passado alguns dias, Deus alimenta aquele homem com um corvo. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que agora Deus manda ele ir para Serepta encontrar uma viúva. E sabe o que aquela viúva vai dizer para aquele homem? Falando, profeta, eu só tenho 2 gravetos e um pouquinho de farinha da botija. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer, diz a palavra do Senhor. Igreja, quantos de nós estamos com a visão da viúva, mas eu quero estar na visão do profeta? Sabe por quê? O profeta diz para aquela mulher, ó, faz ao contrário, faz um bolo para mim e nós vamos comer, e a farinha da botija não vai faltar, e o azeite na tua casa vai sobejar, diz a palavra do Senhor. Hoje eu te convido nesta noite, tenha a visão do profeta, fique na visão do profeta, porque ainda que não caia chuva, ainda que do céu não venha água, Deus vai mandar o corvo para te alimentar. Ainda, meu Deus,
Agora a mulher faz o bolo e dá para o profeta comer. Só que o filho da viúva, ela adoece e morre. E aí, professor? A morte chegou dentro daquela casa. A mulher procura o profeta e diz ao profeta: ó, meu filho morreu. Ele diz para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Mas aí, igreja, você vai ver na palavra do Senhor que agora o profeta pega aquele menino, sobe para o quarto e clama ao Senhor. Ele diz: ó Deus, eu trouxe morte para este lugar, eu trouxe morte para este lar. A palavra do Senhor vai dizer que agora o profeta, ele deita sobre o menino pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. E na terceira vez, assopro de vida sobre aquela criança. E aquele ambiente que era ambiente de morte, agora é um ambiente de vida. E aquela mulher diz para o profeta: de fato, tu és um homem de Deus, de fato tu és um servo do Deus de Israel, de fato tu és profeta em Israel. Se você continuar lendo a história deste homem, isso aqui é top demais, igreja. Em 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 20, agora o nosso irmão Elias, ele vai fazer um desafio. E não é o desafio do Instagram, irmãos, não é o desafio lá do YouTube. Agora ele convida os 450 soldados, ou os 450 soldados de Baal, ou profetas de Baal. Ele convida: vamos ali no monte? Come here. Vamos lá. Vocês preparam o altar, faz aí o altar, põe o boi, o cevado, e clama ao teu Deus. Eu estou encurtando a história aqui para dar tempo. A palavra do Senhor vai dizer que agora os profetas de Baal, igreja, eles começam a clamar ao Deus dele. Se você olhar nas escrituras sagradas, você vai ver que é um Deus com D pequeno. E eles começam a clamar: Baal, Baal, Baal. E a palavra do Senhor vai dizer que próximo ao meio-dia, esses homens começam a se cortar e derramar sangue sobre o altar. E nada de Baal dar sinal de vida, e nada de Baal dizer alguma coisa. Aí Elias, que gosta de um desafio, um Elias, igreja, pulsante, um Elias, igreja, que gosta de estar na frente, um Elias, igreja, que gosta de liderar, um Elias que gosta de profetizar, um Elias que gosta de impor as mãos e profetizar a palavra do Senhor. Agora este Elias começa a dizer assim, ó: clama mais alto. Clama mais alto. Pode ser que o Baal esteja dormindo, diga palavras mais altas, porque pode ser, conjecturando aqui, a Bíblia não diz isso, viu, igreja? Pode ser que o Baal esteja no Instagram agora, dando uma scrollada, vendo uns feed. Pode ser que ele perdeu a atenção. Que eu quero dizer para você, que a palavra do Senhor diz que Elias começou a provocar aqueles homens: ó, clama mais alto, diz palavras mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo, mas nada de Baal abrir a sua boca. Aí sabe o que ele faz? Agora ele fala assim, ó: penso eu. As escrituras não dizem isso, penso eu. Agora ele fala assim: deixa comigo, agora eu vou clamar um Deus vivo. Eu vou clamar um Deus que tem boca e que fala, como diz o salmista 115, que tem mãos e apalpa, que tem braços e abraça, que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e vê, que tem pernas e anda no meio do teu povo. Calma aí, prepara o altar, arruma o altar aqui, coloca as 12 pedras, que significa as 12 tribos, ajeita tudo. E olha o gostoso desta palavra. Você já viu lenha molhada pegar fogo? Eu nunca vi, Rafinha, eu nunca vi. Sabe o que ele fala? Ó, pega água
e derrama sobre o altar, derrama sobre a lenha, e não só sobre a lenha, enche os córregos também. Irmão, eu vou ser sincero para você, eu nunca vi lenha molhada pegar fogo. Mas eu e você servimos um Deus que derrama fogo do céu. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Elias clama um Deus vivo, que ele levanta a tua voz e diz: ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, derrama fogo do céu sobre este lugar e mostra para essa geração que tem Deus em Israel. Este é o Deus do Isaac, este é o Deus do pastor Marcos Alvim, esse é o Deus do pastor Márcio, este é o Deus da igreja do Vila Maluf, que um dia vai morar no céu. Apesar, igreja, de dizer, ó, pelas minhas palavras não vai chover, apesar dele ressuscitar o menino, apesar de não faltar farinha e nem azeite na botija, apesar deste homem confrontar a Jezabel, apesar dele dizer a Acabe tudo de errado que estava acontecendo, apesar, igreja, dele ungir Eliseu, e futuramente este homem, ele vai ser arrebatado numa carruagem de fogo, apesar dele fazer tudo isso, a alma, o físico, a alma que é o centro das emoções, e o espírito deste homem estava cansado. Talvez eu e você, nós nos identificamos com esse profeta. Pastor Isaac, eu tenho trabalhado na obra do Senhor, eu tenho esmerado, eu tenho feito, eu tenho corrido atrás, eu tenho ajudado o meu pastor, e só que a minha alma está abatida, só que o meu físico está cansado. E existem, igreja, pelo menos 3 tipos de canseira, ou 3 tipos de cansaço, e eu explico ela para vocês. O primeiro cansaço é o cansaço físico. Sabe quando você tem aquela semana de correria, de viagem, de muitas coisas para fazer, quando você chega na sexta-feira às 18 horas, você só quer o seu sofá, você só quer descansar. Este é o cansaço físico. Devido à correria do dia a dia, o trabalho e diversas agendas, o nosso físico vai se cansar, nós iremos nos cansar. E eu mostro para você na Bíblia que o meu Jesus se cansou, Ivonete. Olha que legal isso. Olha como a Bíblia é o jornal de amanhã. Mas como assim, pastor Isaac? Ele não era 100% Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele também era 100% homem. E dentro dessa porcentagem de humanidade, ele também se cansou. João, capítulo de número 4, verso de número 4, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo assim, ó: e era-lhe necessário passar por Samaria. Não era por acaso, igreja. Não foi o acaso que levou o meu Jesus até aquele lugar. Não foi o acaso que levou o meu Jesus a passar por Samaria. A Bíblia vai dizer que havia uma necessidade. E sabe o que a palavra diz para mim e para você? Que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso pensamento. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de eu pensar, antes mesmo de eu falar, Ele já sabe. E a palavra do Senhor vai dizer
que era-lhe necessário passar por Samaria. Verso de número 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Verso de número 6: e estava ali a fonte de Jacó. Ponto. Jesus, pois, cansado do caminho. Esse meu Jesus, esse nosso Jesus, que dá vista ao cego, que faz o paralítico andar, que ressuscita mortos, ele também se cansa. E por que, igreja, que eu, como comedor de arroz e feijão, eu vou bater no peito e falar: não, presbítero Sebastião, deixa comigo? Não. Todos nós, eu e você, todos nós que estamos aqui, passaremos por um cansaço físico, por um estresse físico, pela correria do dia a dia, pelas nossas agendas, por tudo que acontece, pelo socorro prestado, por tudo que nós fazemos. Uma hora a canseira bate. E não é pecado, igreja, descansar. Se nós olharmos o projeto da criação, o que a palavra do Senhor vai dizer? Que chegado ao 7º dia, o que ele fez? Ele cria no primeiro, ele cria no segundo, ele cria no terceiro, ele cria no quarto, no quinto. Mas chega uma hora, igreja, eu e você, nós precisamos descansar. Nós precisamos, igreja. Mas pastor Isaac, o elástico está tão esticado, as coisas estão acontecendo, é estresse, é correria no trabalho, é estresse na faculdade, é o pai que está passando por um momento difícil, é tanta agenda, é tanta correria, que não está dando tempo de descansar, não está dando tempo, Sebastião, de fazer aquela agenda lá naquele resort gostoso, para você colocar o pé dentro da piscina, para você poder descansar com a sua família. Pastor Isaac, não está sobrando dinheiro nem para a internet. Ei, igreja, eu sirvo um Deus, o mesmo Deus de Elias, que em meio à escassez, que em meio à falta da água, que em meio a toda aquela tribulação, sabe o que ele faz? Ele pega o corvinho, o passarinho lá, ele toca no coração do passarinho e fala assim: ó, leva carne para o meu servo, leva providência para o meu servo. Talvez eu e você estejamos passando por alguma necessidade, talvez eu e você esteja passando por um momento difícil, mas escuta o que eu vou dizer: come pão e toma água, porque longa é a tua jornada. Come pão e toma água, porque é longa a tua jornada, diz o Senhor. Mas também, igreja, existe, Ricardo, o cansaço emocional. Como assim, pastor Isaac? Que conversa é essa? Existe o cansaço físico, existe o cansaço emocional. O cansaço emocional, também conhecido como exaustão emocional. Olha só, exaustão emocional, que é um estado de fadiga mental. Sabe aquele cansaço? Não é físico não, igreja. Talvez você trabalhe sentado na frente de um computador, dentro de uma sala com um climatizador, com um café do lado, com uma máquina de Coca-Cola, ó que bênção, com uma máquina de Coca-Cola lá do seu lado. Mas quando você sai de lá, você sai com seu emocional abalado, cansado pela situação do dia a dia, pela notícia triste que chegou, pelo dia mal que chegou na tua vida. Você sai de lá, ou você está com seu emocional cansado.
E olha que interessante, o meu Jesus também passou por um cansaço emocional. Mateus capítulo de número 14, verso de número 13 vai dizer que agora o meu Jesus e o teu Jesus, ouvindo isso, o que foi que Jesus ouviu? Ele ouviu, igreja, que o primo dele, o tal do João Batista, tinha sido decapitado por Herodes. Ele recebe a notícia triste que aquele primo, aquele mesmo, que quando Maria Isabel e Maria, mãe de Jesus, ela se encontra, a palavra do Senhor vai dizer que a criança, ela salta no ventre da mãe. E a palavra do Senhor diz que ele é batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo se move naquela criança. Aquele mesmo João Batista, igreja, que agora está pregoando a palavra do Senhor, e ele olha no horizonte assim e diz: ó, aquele lá é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este mesmo João agora ele é decapitado. E a palavra do Senhor vai dizer que Mateus capítulo de número 14, verso de número 3 vai dizer assim, ó: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Sabe o que é isso? Bateu a canseira emocional no nosso mestre. Talvez você fala assim: pastor Isaac, o que você tomou no almoço? Está dizendo que Jesus cansou fisicamente, está dizendo que agora Jesus se cansou emocionalmente. Ou seja, o nosso mestre é tão vulnerável assim. Sabe qual é a principal missão, ou uma das principais missões do nosso Jesus? Além de nos salvar, além de nos dar a oportunidade de uma vida eterna, é mostrar para mim, para você, igreja, que ele também, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele também estava vulnerável, irmãos, a um cansaço físico, a um cansaço emocional. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que ele foi para o deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E sabe o que acontece depois? Eu encurto a história. A palavra do Senhor diz que agora Jesus ele volta para a margem, e tem um povo aguardando por ele. Sabe o que a palavra do Senhor quer dizer ao teu coração nesta noite? Ei, come pão e toma água, porque longa é a tua jornada, diz o Senhor. Porque depois desse estresse emocional, depois desse cansaço emocional, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus alimenta mais de 5.000 homens e mulheres. E ó, ele não chamou ele não chamou no iFood, não. Ele não chamou lá na Zap. Ele não chamou, a Zap é antiga, a Zap até fechou já. Ele não chamou no Abibes, não. Sabe o que ele fez? Ele picou 5 pães e 2 peixinhos. No final do culto nós vamos ter um testemunho aqui que o meu pastor vai contar sobre soberjar, sobre sobrar. Aí os discípulos olham para Jesus e falam assim: mestre, como que nós vamos alimentar toda essa multidão? Ele só dá graça a Deus e diz para aqueles homens: ó, pode começar a alimentar a multidão. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Talvez está batendo um cansaço físico, talvez está batendo um cansaço emocional, mas olha, levanta, come pão e toma água, porque grande é a tua jornada, grande é a tua caminhada. E olha, escuta o que eu vou dizer: existe uma multidão esperando por você. Existem vidas sedentas da palavra do Senhor, existem vidas carentes do pão da vida. E eu tenho água, eu tenho pão, você tem água, você tem pão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, igreja? Aqui neste lugar é lugar de descanso. Aqui nesta igreja é lugar de adoração ao Senhor Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Meu Deus,
escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, igreja, escute o que a palavra do Senhor vai dizer: e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Deus nos propôs uma coisa chamada vida, igreja. E enquanto a vida, lá fora eles dizem, enquanto a vida há esperança. Eu quero mudar essa frase: enquanto a vida há guerra. Não tem glória a Deus nos dentes. Pastor, você quer falar isso aí, você quer ver a igreja da glória a Deus? Não vai dar. Mas não sou eu que estou dizendo. No mundo tereis aflição. Mas Marquinho, tem de bom ânimo. O mestre disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também vai vencer. O que a carta aos Hebreus está querendo dizer para mim e para você é: corramos, igreja, esta jornada chamada vida, esta jornada chamada guerra, que possamos correr. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é com paciência a carreira que nos foi proposta, e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, e desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que a carta aos Hebreus está propondo para mim e para você: continue marchando, continue lutando, continue na presença do Senhor, continue correndo essa vida, continue correndo esta jornada chamada vida. Mas é com paciência. Por quê? Sabe por quê? Porque nós precisamos correr e olhar para Jesus, que é o único e consumador da nossa fé, que é o autor e consumador da nossa fé. Escute, veja que Jesus, mesmo cansado fisicamente, Ele traz a cura a um cansado emocional. Quando nós olhamos para João 4, verso de número 10, olha que delícia isso, igreja. A palavra do Senhor vai dizer que Ele estava cansado do caminho, e a palavra do Senhor vai dizer que agora Ele senta na beira do poço. E quem vem lá? E quem vem lá? A tal da samaritana. Mas ela não passava por um cansaço físico, porque ela já estava acostumada ao meio-dia ir no poço, e buscar água, porque ela não ia nos outros horários, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas ao meio-dia ela estava lá. Só que naquele dia era necessário passar por Samaria. Aqui, igreja, é quando o meu Jesus, que mesmo cansado fisicamente, Ele encontra uma mulher cansada emocionalmente. E Jesus, no verso de número 10, vai responder: e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O Elias precisava de pão e de água. Agora o meu Jesus diz para aquela mulher que está abalada emocionalmente, agora o meu Jesus, que mesmo cansado fisicamente, Ele diz para essa mulher: se tu soubesses, mulher, quem é que pede água para beber? Meu Deus, sabe por quê, igreja?
O meu Jesus e o teu Jesus, ele tinha água fresca para aquela mulher, mas ele diz para ela: ó, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Agora, se você beber a água que eu te dou, da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede, diz a palavra do Senhor. Se continuarmos a leitura no verso 13 e 15, vai dizer: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse a mulher, sabe o que a mulher disse? Senhor, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Ei, igreja, aqui é lugar de descanso, aqui é lugar de adoração. É aqui, igreja, que toda semana eu venho com o meu cântaro. Do teu rio, Senhor. Adore o Senhor, igreja. Deixa a palavra fluir no teu coração. Deixa a palavra fluir no teu íntimo. Deixa a palavra fluir. Hoje Deus tem descanso para o teu coração. Hoje Deus tem descanso para a tua alma. Hoje Deus tem descanso para o teu espírito. Escute, o cansaço físico e o cansaço emocional, ele vai te dar uma canseira espiritual. Mas como assim, pastor Isaac? Somos corpo, alma e espírito. A alma é a fonte das nossas emoções, e o espírito, esse aqui que fala com você, chamado Isaac, ele também se cansa. E quando nós nos cansamos fisicamente, e quando nós nos cansamos emocionalmente, igreja, muito provavelmente o nosso espiritual também estará cansado. Mas como assim, Isaac? Que conversa é essa? No ano de 2012, eu caminho para o final, estava passando por problemas financeiros, estava passando por problemas profundos no meu trabalho. O Caduzinho tinha acabado de nascer. E, igreja, não existe um manual, né? Não existe o como fazer. E aí, igreja, o estresse, o cansaço físico, emocional, estava acabando com o meu espiritual. Até o dia que, eu não sei se o pastor vai lembrar, que ele foi me visitar. E Paula, o pastor sentou na sala de casa e olhou assim, filha, e falou: Zaquim, você tá só cabeça, varão. Quer dizer que eu estava magro. Mais ainda, igreja. Mas, igreja, eu estava abatido, estressado, cansado da correria, no trabalho pesado, a cabeça, apesar de grande, cansado, igreja. Aquele dia o meu pastor me visitou e eu falei: meu Deus, estou ruim mesmo, né, Renatinha? Começou a igreja a criar uma... Aí você vai falar: então você está estressado ainda, Isaac. Mas aqui é a calvície mesmo, igreja. Naquela época, o meu cabelo começou a cair aqui em cima, e começou a abrir uma cratera aqui na frente.
E não era calvície, não era carequice, igreja. Era estresse, era cansaço físico, emocional. Sabe o que começou a acontecer? Renatinha, vamos ficar aqui. Amanhã é segunda-feira. Tá um estresse danado. Marquinhos trabalha no PCP, varão. Você é da logística, eu trabalho no PCP. 2 anos, igreja. Os homens ligavam às 4 horas da manhã para falar, ó, a máquina quebrou e o que a gente faz aqui? Eu falei, conserta, varão. Irmãos, estresse. Perseguição da vizinhança ali, meu Deus do céu, e não conseguia descansar. A minha alma estava cansada, o meu físico estava cansado, eu estava estressado. Até o dia que meu pastor me visitou e orou pela minha casa, e orou pela minha família, pela minha igrejinha. E ali, igreja, eu estava também debaixo de um pedaço de zimbro, eu estava debaixo de uma árvore chamada zimbro. E talvez no meu coração, na minha alma, no meu cansaço físico, no meu estresse emocional, no meu espiritual abalado, talvez eu estava também como o meu irmão Elias, que pediu no seu íntimo a morte e disse, basta. O cansaço, igreja, não é um sinal de fraqueza, é o sinal de que você está na guerra. Calma aí que eu vou explicar esse negócio em 2 minutos. O cansaço, igreja, não é uma fraqueza. Talvez você fale assim, Isaac, você como cristão, ou nós como cristãos, eu não devo, ou não deveria apresentar nenhuma vulnerabilidade. Mas eu te mostrei dentro da Bíblia que o meu Jesus se cansou fisicamente. O meu Jesus se cansou emocionalmente. Quando ele estava para ir para a cruz do Calvário, o espiritual dele também se cansa. E lá na cruz do Calvário ele deu a vida por mim e por você, para justificar o nosso pecado. E aí talvez você bata no peito e fala, não, eu não posso, lá no meu trabalho eu não posso apresentar nenhum tipo de vulnerabilidade, na minha congregação, no meu ministério eu não posso. Ei, como diria minha mãe, você é um coiozinho. Sabe o que é um coió? Não sei, é um ditado mineiro. Você é um coiozinho. Ei, igreja, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem te pede água, e hoje o anjo do Senhor, ou o Espírito Santo do Senhor, ele bate aí na tua casa, ó. Acorda. Acorda porque tem pão. E ele vem pela segunda vez. Talvez você não ouviu esse anjo, ou você não ouviu o Espírito Santo do Senhor, e ele vem pela segunda vez e bate aí, ó. Acorda, Elias. Acorda, Elias, porque tem pão. Levanta, Elias, porque tem pão. Levanta, Elias, porque grande é a tua jornada. Come pão e toma água, Elias, porque grande é a tua jornada. Não chegou a hora de parar, não chegou o tempo de parar, chegou o tempo de se levantar e clamar ao Deus vivo. Se você está aqui comigo, fique de pé adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Olha o que a palavra do Senhor em João 6,35 vai dizer. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Talvez desde o começo desta palavra você está pensando que aqui, eu estou falando do aqui, da parede, da cadeira, do ar-condicionado, do som gostosinho. Talvez você esteja pensando que é isso, mas sabe o que eu estou querendo dizer ao teu coração? Que aqui é lugar de descanso. Sabe por quê? Aqui
existe uma atmosfera de adoração ao Senhor. Aqui existe um Espírito Santo vivo que trabalha no meio da tua igreja. Ei, aqui existe um Deus poderoso, um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Talvez você fala: Isaac, fala para mim mais. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, e o pão que eu lhe der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isaac, você não me convenceu ainda, por isso eu não dei glória a Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Ei, você não está entendendo? Você não sabe, você não conhece, você não ouviu que o Criador dos confins da terra, eu se canso, você se cansa, mas o Deus poderoso, Ele não se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Você não pode ler o pensamento do teu Deus. Dá vigor ao cansado. Vem comigo, ministério de louvor. Dá vigor ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. Baixinho, olha o que o verso de número 30 vai dizer. Os jovens se cansarão, Marquinho, e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Pastor Marcos Alvim, olha o que o verso de número 31 vai dizer. Mas os que esperam no Senhor. Tem alguém esperando no Senhor? Não. Você não está entendendo, não? Eu vou repetir. Olha o que o verso de número 31 vai dizer. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a palavra do Senhor para minha vida e para a tua vida nesta noite, meu Deus. Meu Deus, uma vez que eu já ouvi teu falar, adore, porque a minha alma adore ao Senhor. A fonte da vida que me encontrou. Diga. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu não sei se todos que estão aqui já aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Pastor Isaac, eu me sinto cansado, eu me sinto fatigado. Ei, hoje tem pão, e não é o pão que você conhece, não. Esse é o pão da vida, louvado seja o nome do Senhor. E hoje tem água, e não é a água lá da hidromineral de Poá, não. É a água da vida. É a água da vida que vai fluir no teu íntimo e no teu profundo. Ei, se você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar por você. E hoje Deus escreve o teu nome no livro da vida. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para Jesus hoje? Se tem, vem. Se tem, vem. Sabe por quê? Hoje Ele tem pão e água. E Ele diz para você: come pão e toma água, que longa é a tua jornada. Eu não posso passar a noite toda aqui. Pega esse louvor na tua alma.
Meu Deus. Versículo de número 28 ao 30 vai dizer assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o